Na imensidão verde da Amazônia, onde a luz do sol mal toca o chão e os sons da floresta escondem mais do que revelam, reina um silêncio repleto de ameaças. Aqui, a beleza caminha de mãos dadas com o perigo. Cada canto, cada galho, cada sombra pode esconder um predador. E nesta terra selvagem, nem sempre o maior é o mais letal. Onça-pintada, o fantasma da floresta. Silenciosa como a noite, a onça-pintada se move entre os galhos e margens dos rios como um vulto dourado coberto por rosetas escuras. Mais do que bela, é um símbolo de força e precisão. Ao contrário dos grandes felinos africanos, a onça morde diretamente o crânio de suas presas com uma mandíbula tão poderosa que pode perfurar ossos como se fossem papel. Seu ataque é uma sentença instantânea. Na água, seu poder se intensifica. Ela nada com maestria, emboscando capivaras, jacarés e até aves. Um estalo, um rugido abafado. E então, o silêncio absoluto retorna. Sucuri verde, a rainha das águas. Nos rios turvos da Amazônia, outra criatura espreita com paciência mortal a sucuri verde. Com mais de 8 metros de comprimento, é o maior réptil do planeta em massa corporal. Imóvel sob a superfície, com apenas os olhos e narinas à mostra, ela aguarda. Quando ataca, é como uma armadilha de aço rápida, letal e silenciosa. Seu aperto não sufoca. Ele interrompe a circulação sanguínea, colapsando órgãos em segundos. Uma execução fria e sem piedade. Após a refeição, ela desaparece por dias, digerindo lentamente sua presa. Ela não desperdiça energia. Ela espera. No chão da floresta, entre folhas secas e raízes escondidas, está um dos perigos mais discretos da selva, a jararaca do norte. Menor e mais ágil, ela confia em seu bote veloz e veneno devastador. Um simples ataque e o caos começa. Necrose, sangramentos internos e dor intensa. Tudo isso acontece em segundos. Camuflada em tons de terra, ela espera pacientemente. Um passo em falso pode ser o último. Não há tempo para reação. A floresta volta ao silêncio mortal. O jacaré-açu, o guardião das águas negras. Com mais de 6 metros de comprimento e pesando cerca de 400 quilos, o jacaré-açu é uma verdadeira relíquia viva da pré-história. Ele reina, com paciência e precisão, nos rios e igarapés da vasta Amazônia. Submerso, seus olhos e narinas espiam cuidadosamente a superfície. E quando o ataque vem, é brutal. Uma mordida poderosa arrasta a presa para o fundo, onde o desespero se afoga nas águas barrentas. Durante a seca, quando os rios recuam, ele se adapta de forma impressionante. As águas rasas se tornam armadilhas perfeitas. E à noite, ele se transforma, quase como um fantasma invisível, esperando o momento certo para atacar. Piranhas, a fome que vem em cardume. Pequenas, mas letais em grupo, as piranhas são o terror coletivo das águas. A piranha vermelha, a mais temida, possui dentes afiados como lâminas e uma mordida forte para seu tamanho. Normalmente oportunistas, atacam presas feridas ou carcaças. Mas na seca, quando a comida escasseia, seu comportamento muda. Tornam-se agressivas, capazes de devorar uma presa viva em minutos. Um pequeno corte pode ser o convite para o ataque. E quando o cardume ataca, não há tempo para escapar. Visual: piranhas in a feeding frenzy.
Rã flecha dourada. Letalidade em miniatura. Com menos de 5 centímetros, a rã flecha dourada carrega um dos venenos mais potentes do mundo, a batracotoxina. Um único toque pode ser fatal para diversos animais, e até para humanos. Ela não pica, não morde. Seu corpo inteiro é um arsenal químico. Sua toxina paralisa os nervos e interrompe os sinais vitais em questão de minutos. Curiosamente, ela não produz o veneno. Ele vem de sua dieta, composta por insetos carregados com os compostos tóxicos. Tribos indígenas há séculos usam esse veneno em suas flechas com precisão milenar. A arraia de água doce, também conhecida como a ameaça invisível. Enterrada na areia dos rios, ela parece tão inofensiva, não é mesmo? Mas cuidado, seu ferrão venenoso é capaz de causar dor extrema, necrose e, em casos graves, até amputações. Agora, é importante saber que o ataque dela não é ofensivo, é na verdade defensivo. Um simples pisão pode despertar essa ameaça silenciosa, transformando um mergulho tranquilo em um verdadeiro pesadelo. E o veneno dela? Ele atinge o sistema nervoso, causando uma dor lancinante. E como muitas vezes o socorro está longe, o sofrimento pode ser prolongado e, infelizmente, muito perigoso. A formiga-bala, pequena mas temida por seu veneno, carrega a ferroada mais dolorosa do mundo. Essa dor é descrita como andar sobre carvão em brasa com pregos. Vivendo em colônias agressivas, a formiga-bala ataca quando ameaçada. Sua toxina neurotóxica causa ondas de dor que podem durar mais de 24 horas, acompanhadas de inchaço, febre e tremores. Para algumas tribos, suportar a picada da formiga-bala faz parte de rituais de passagem. Mas para visitantes desavisados, basta um ataque para aprender o significado de dor pura. Aranha-armadeira, a caçadora noturna. Entre troncos podres e plantas rasteiras, a aranha-armadeira é ativa e agressiva. Seu veneno neurotóxico afeta o sistema nervoso e pode ser fatal para crianças e idosos. Ela não tece teias. Prefere a emboscada, andando à noite em busca de alimento. Assustá-la pode ser suficiente para desencadear um ataque. Seu nome vem da postura defensiva, patas erguidas, pronta para atacar. Um erro ao mexer em sapatos ou roupas no chão pode provocar um encontro indesejado. O menor e mais subestimado inimigo da Amazônia talvez seja o mosquito. Ele não morde com força, nem injeta toxinas letais, mas é vetor de doenças mortais como malária, dengue, zika e febre amarela. Num ambiente onde a água parada é abundante, sua reprodução é rápida e difícil de controlar. A cada picada, um vírus pode estar sendo transmitido. Milhares de pessoas são infectadas todos os anos. E ao contrário dos outros predadores, ele pode perseguir sua vítima dentro de casa. Na Amazônia, o perigo não tem uma única forma. Ele pode rastejar, nadar, voar ou simplesmente esperar em silêncio. Entre galhos altos, rios profundos e folhas caídas, cada criatura é uma obra-prima da evolução. Aqui, beleza e letalidade coexistem em equilíbrio brutal. A floresta não julga, apenas observa. E nela, cada passo pode ser o último.